Então, boa noite, queridos irmãos que estão nos acompanhando no canal Espiritismo na Prática. Trazemos um caso muito interessante hoje para refletir, fazermos as nossas reflexões com vocês. Extraído igualmente do livro Nosso Lar, é o capítulo 38. E o capítulo 38, ele nos relata o chamado caso Tobias, que nós poderemos nomear como um casamento espiritual. André Luiz estava muito curioso a respeito do nosso Tobias. Quem era o Tobias? O Tobias, na verdade, era um espírito amigo que recebera André Luiz com toda atenção no trabalho no Ministério da Regeneração, numa região chamada Câmaras de Retificação, região de muito sofrimento. São espíritos que são imediatamente trazidos ali do umbral e ficam como se fossem grandes enfermarias, grandes câmaras de atendimento, e que vários deles ali estão em situação, às vezes, de muito sofrimento, outros estão em sono profundo. Varia muito a questão da patologia espiritual que cada um apresenta, mas são todos eles sofredores, oriundos ali do umbral, que são trazidos pelos espíritos amigos que trabalham nessa parte de resgate de espíritos que sofrem, como o caso do grupo do Samaritano, lá de Nosso Lar, que faz esse trabalho de resgatar os nossos irmãos em sofrimento. Então, o Tobias, ele é responsável, ele chefia o setor de atendimento lá da regeneração, principalmente a área das câmaras de retificação, onde há muitos sofredores. E ele, então, Tobias, convida gentilmente André Luiz para que André Luiz vá à casa dele para um momento de conversa, de lazer, né? Uma visita familiar em que ele gostaria de apresentar Tobias, né, à sua esposa. Mas é interessante que quando eles chegam lá na casa, na residência do Tobias, ele apresenta duas senhoras ao André Luiz. Ele apresenta a irmã Luciana e a irmã Hilda. São duas senhoras que residem com o Tobias, né? A senhora Hilda um pouco mais idosa do que a Luciana, mas ambas já com uma certa idade. Elas são muito amigas, residem ali junto com o Tobias. Eles se reúnem, começa aquela conversa agradável. Tobias mostra lá uma biblioteca muito bonita que ele tem lá na sua residência. Nosso lar é interessante o seguinte: espíritos que já trabalham na colônia há algum tempo, que adquirem um certo crédito, quer dizer, um certo número de bônus hora, que outra hora nós podemos até falar sobre isso, ele adquire um crédito suficiente de horas de trabalho, e com esse crédito ele tem direito a ter uma moradia, né, uma residência, um lugar agradável, um lugar assim ligado ao ministério onde trabalha, mas geralmente são áreas muito lindas, de natureza, né, de vista muito agradável, de jardins, de flores, são ambientes muito agradáveis. Então, ele morava numa residência, tinha um jardim muito lindo, tinha a biblioteca, do que Tobias chama André Luiz para conhecer essa biblioteca, mostra os livros lindos que ele tem lá encadernados, porque no mundo espiritual existem também os volumes a serem compulsados, a serem estudados, né? E aí, a senhora Hilda, muito atenciosamente, convida André Luiz para visitar o jardim da residência. André Luiz, encantado, flores belíssimas, né? Um perfume agradabilíssimo na região, o jardim ali fora. Então, ele estava assim, muito admirado, muito encantado com aquele ambiente simples, né? Cheio de notas de fraternidade sincera. Ele até estava sem saber como agradecer, né, o generoso convite feito a ele pelo irmão Tobias. A uma certa altura, Tobias vira para André Luiz e diz o seguinte: meu amigo, a bem dizer, você ainda é novato aqui no nosso ministério, no Ministério da Regeneração, e talvez desconheça o meu caso familiar, diz Tobias. E sorriu ao mesmo tempo as duas senhoras. Observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine você que eu fui casado 2 vezes. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto bem-humorado: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ele vai contar a história dele,
que ele fora casado em segundas núpcias. Né? Aí diz assim, sim, murmurei extremamente confundido, quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra. Aí ele diz, isso mesmo, respondeu tranquilo. Neste ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois então, diz Tobias, não há um motivo de júbilo? Né, diz ele bem-humorado, para vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão da fraternidade real? Então, ele diz para ele, olha, isso é uma coisa muito boa, notícia boa, nós estamos vencendo, né, o egoísmo do passado, estamos caminhando para uma área de real fraternidade cristã. De fato, objetou André Luiz, né? De fato, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas no círculo do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que Jesus nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Aí vira Tobias, é forçoso reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração para o Senhor Jesus, tá, o Senhor Jesus, atalhou Tobias, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim na dos homens desencarnados. Mas como solucionar semelhante situação? Perguntou André Luiz. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma enorme série gradativa de posições. Quer dizer, entre os animais e o homem tem toda, né, uma gradação de transições até chegar na condição da humanidade, e dentro da humanidade também existe toda uma linha de progresso, com uma quantidade enorme de reencarnações, em que o espírito vai adquirindo progresso, tanto intelectual quanto moral. Pois bem, diz ele também o seguinte: assim também entre nós, outros, e o caminho até os anjos, representa uma imensa distância a percorrer. Quando fala anjos, são entidades muito elevadas, né? Espíritos superiores, espíritos puros. Isso nós estamos muito distantes dessa condição ainda. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Ele está se referindo a muitos casos em que há muitas dificuldades de relacionamento entre os seres humanos, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Não sabemos ainda exercer a real fraternidade, né, entre nós. Ele estava falando sobre isso. Claro que existem companheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos do caminho, por um supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro dos guardiões caridosos. Vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Isso é muito lindo, essa colocação, porque ele não está se referindo às uniões transitórias que existem na crosta entre os encarnados. Podem ser almas afins, que se amam, mas também podem ser almas que estão em provas, estão em expiações, e que às vezes não têm, né, o sentido da verdadeira afinidade espiritual entre eles. E a respeito disso, é interessante nós recordarmos que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda no capítulo 14, no item 8, a chamada parentela corporal e a chamada parentela espiritual, né? A parentela corporal é aquela das famílias, né,
os seus familiares, a esposa e a esposa, os filhos, toda aquela união familiar na Terra, mas é uma parentela que eles não apresentam maior afinidade espiritual entre si e depois cada um segue o seu caminho após a desencarnação, ou mesmo aqui na Terra, muitos laços de filhos com os pais podem se desfazer porque cada um vai cuidar do seu caminho, da sua vida, e, lamentavelmente, às vezes até esquecem os pais, não voltam para falar com eles, ou se voltam, seria muito distante uma visita entre a outra, ocasionalmente vem, como se fosse um sacrifício ter que visitar seus pais. Então, corta-se o laço através da chamada parentela corporal, porque é uma união transitória, ela não é definitiva, não é, para toda, né, a eternidade. Porém, ele fala, né, das espécies, das famílias espirituais, da parentela espiritual, que é o que nosso amigo Tobias está se referindo aqui. Então, no texto diz assim: há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Então, as famílias pelos laços espirituais são duráveis, elas se perpetuam no mundo dos espíritos através dos milênios, através dos tempos. Mas já as outras são frágeis, quer dizer, as famílias pelos laços corporais simplesmente são frágeis, como matéria, podem se extinguir com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Ou seja, não há entre aqueles espíritos uma afinidade que possa mantê-los unidos por mais tempo, e inclusive após a desencarnação, constituindo-se parte da família universal. Então, isso é interessante vocês depois lerem com calma, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, item 8º. Então, ele continua dizendo aqui que esses assuntos, né, do sentimento, eles são resolvidos, né, nos alicerces da fraternidade legítima, porque reconhece-se que o verdadeiro casamento é de almas e que essa união ninguém vai separar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, né, felicidade, compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. Ao que a senhora Tobias, lá de imediato, disse assim, no entanto, demonstrando muita humildade, falou assim: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei resumir a nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça o meu doloroso aprendizado. E vai, então, relatar agora a sua história. Então, nós vamos ver que Hilda, a senhora Hilda, é a esposa de Tobias, é a pessoa com quem ele se casou, né, em primeiras núpcias, no primeiro casamento deles dois, né? Tobias e eu nos casamos na Terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Eles se amavam verdadeiramente. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa ventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim e não tive outro remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. O que aconteceu? Eles se amavam verdadeiramente, mas ela teve uma doença grave, que não é descrita aqui, mas que levou-a à desencarnação logo após o nascimento do segundo filhinho. Quer dizer que, por ocasião do nascimento, ela morreu no parto, digamos assim, né? Está escrito aqui, assim, bem claro isso, né? Que ela diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, obediência, afinidade, verdadeira. Então, por ocasião, olha aqui, a morte me subtraiu do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Portanto, é uma morte ali, talvez pelo parto, uma situação grave que tenha acontecido. E ela estava muito jovem, né?
quando ela desencarnou, e deixou um viúvo jovem também, com uma criança que já tivesse talvez 2, 3 anos, e um recém-nascido. Olha que situação difícil que ficou. Ela, no mundo espiritual, não aceitando aquela condição, ela se permaneceu agarrada à família, agarrada ao marido e aos filhinhos, no seu ambiente doméstico, sem se afastar. Ela estava em espírito agarrada àquela família jovem ainda. E o Tobias, coitado, que ficou viúvo, ele chorava muito, ele estava muito deprimido, ele sentiu profundamente a partida da esposa ainda jovem. Ela dizendo que ela queria lutar como uma galinha ao lado dos seus pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Diz ela assim, a minha cunhada, quer dizer, vem a ser irmã do Tobias, né? Minha cunhada solteira não tolerava as crianças. Então, era uma pessoa que realmente não ajudava naquela situação. E a cozinheira apenas fingia dedicação. Eram duas amas jovens que toda a conduta pessoal era bastante insensata, porque não dava a devida atenção às crianças e ficou uma situação difícil. Passado um ano ali de sofrimento, em nome daquela situação, o Tobias desposou Luciana, contrariando os meus caprichos, porque era, coitadinha, desencarnada, né? Jovem ainda, e vendo os filhos e o marido naquela situação de sofrimento, ela teve um ciúme muito grande, ela não estava psicologicamente preparada para que o marido viúvo, uma situação perfeitamente aceitável, né, compreensível, para que o marido viúvo se consorciasse, né, numa segunda vez, e até teve a companheira Luciana, né, e ali ajudou esse senhor, esse jovem, né, viúvo ainda, mas que eles se casaram, um afeto também entre eles, né? E se casaram, e a Hilda desencarnada, que estava ali junto, vigiando a família, ficou, assim, muito enciumada. Ela falou assim, eu me revoltei muito, semelhava-se uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Quer dizer, ela praticamente estava começando a querer obsidiar a Luciana, que veio ao seu lar como segunda esposa para ajudar seu marido a cuidar de seus filhos. Olha só que situação que estava sendo criada. Então, veja só, aconteceu uma ajuda do alto aí no caso, né? Ela estava muito revoltada ali, a dona Hilda contra a Luciana. Aí foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Quer dizer, a interferência amorosa do plano superior sempre vai acontecer para nos ajudar em situação de sofrimento como essa aqui, que estava um embate familiar muito sério ali. Aí veio a vozinha dela, com quem ela tinha muita afinidade quando criança ainda, e a vozinha, muito carinhosamente, tomou-a ao colo, como fazia antigamente, quando ela era pequenininha, e disse assim, que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana, aí a vozinha vai falar dos valores morais da Luciana, segunda esposa. Pois nossa irmã Luciana serve de mãe aos seus filhos. Funciona como criada na sua casa, quer dizer, cuida do serviço doméstico todo. É jardineira do seu jardim e suporta o mau humor do seu marido, que às vezes o marido chega cansado do trabalho, não quer saber muito de diálogo, situações que a gente sabe que em casais podem acontecer, ou seja, a vozinha dela dizendo que ela era mãe dos filhos, era criada da casa, era jardineira, cuidava do jardim, suportava, às vezes, as crises, né, de dificuldades e mau humor do marido, que aí ela se ela faz tudo isso, a vozinha falou, será que ela não pode assumir um lugar provisório de companheira de lutas ao lado do seu marido? É assim que seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem, quer dizer, que servem o lar e o marido dela, né? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu
Oh, minha pobre neta, minha pobrezinha. A vovó abraçou com carinho, ela também abraçou a avó em lágrimas, e essa vovó, essa velhinha santa, como descreve aqui, né, abandonou aquele antigo ambiente doméstico, levando a Hilda, a sua netinha, com ela, vindo em companhia dela para o serviço de nosso lar. Então, a vovó foi buscar Hilda no lar, que estava naquela situação de desentendimentos, né, de perseguições internas no lar, de egoísmo, de ciúme, de devastador, convenceu a netinha com as palavras amorosas que ela passou para a Hilda e levou-a para nosso lar. Desde essa época, tive em Luciano mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente, consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Então, ela sofreu uma transformação moral muito significativa, muito importante, muito profunda, porque ela entendeu perfeitamente e o objetivo dela seria ajudar aquela família nova que foi constituída com a entrada de Luciana. Luciana cuidava dos seus filhinhos, cuidava do seu lar, cuidava do seu esposo com carinho, com afeto, então por que ela não iria ampará-los? E ela passou a ampará-los, a ajudar a todos, e ela teve uma evolução moral muito significativa. Então, o que nós falamos, e que o Espiritismo sempre prima por isso, é a luta pela transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, né? E em procurar melhorar-se, né? Moralmente. A transformação íntima da criatura para o bem é, digamos, o caminho que todos nós devemos seguir. Porque imagine se cada pessoa transformar-se intimamente para o caminho da fraternidade e do bem, toda a Terra vai se transformar no futuro. Então, a mudança do planeta começa na transformação de cada um de nós. Pois bem, ela então trabalhou intensamente pelo lar, ela estava ajudando a todos, né, na sua a nova família constituída, e mais tarde, né, desencarnou, então, o Tobias, né, voltou reunindo-se a ela, a Hilda, ele desencarnou antes da Luciana, não demorou muito tempo, Luciana também desencarnou e veio a ter com eles, né, Tobias e Hilda, para que pudessem residir juntos, né, no mesmo lar, lá em nosso lar, devido à grande afinidade espiritual que unia essas três criaturas. Luciana então disse: não disse a Hilda, porém, quanto tem sacrificado ensinando-me com seus exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a mão. Luciana sorriu e ajuntou, mas graças a Deus e a ela aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. Porque enquanto Hilda estava lá no lar em situação de desequilíbrio, ela perturbava o pensamento da Luciana. E a Luciana também, sentindo-se perturbada, ela agia contrariamente, né, contra a Hilda também. Então, era um embate de duas criaturas ali, uma com ciúme da outra, mais ou menos uma situação assim. Claro que isso era transitório, isso era passageiro, cedo ou tarde as duas iam se entender, como de fato se entenderam muito bem. Primeiro que Hilda foi para o nosso lar, sob a influência da vozinha dela, transformou-se moralmente, passou a trabalhar pelo bem de outros sofredores e também para integrar a sua família num clima de harmonia, juntamente com Luciana, o Tobias e os seus dois filhinhos. E ela, então, cresceu, a dona Hilda, cresceu espiritualmente, no valor moral, perante as autoridades de nosso lar. Então, agora a Luciana está agradecendo a Hilda pelo tanto que a Hilda fez por ela, né? Mostrando que o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos eles sejam sagrados. Mas no caso específico deles, havia uma união profunda de alma com alma, né? De verdadeira afinidade, verdadeira fraternidade cristã. Assim, construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Mas como se processa, então, o casamento?
Aí diz o instrutor, diz o Tobias, pela combinação vibratória, né? Ou, como se fosse, também dizendo de maneira diferente, pela afinidade máxima ou completa entre as criaturas. Mas, no caso da Luciana, porque ele e Tobias casaram-se com Hilda, era a pessoa do seu coração, era o seu amor profundo, né? Eram almas unidas profundamente, e aí veio a Luciana para ajudar, claro, né? Então, nessa situação, é interessante falar o seguinte, aí o Tobias explicando aqui, olha, quando desposei Tobias, viúvo, aí, já que, no caso, a Luciana explicando ali, né? Quando desposei Tobias viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, o meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, eles estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Né? Sabe fazer bem essa separação. Então, André Luiz entendeu da situação, né, de que a afinidade entre as almas é que realmente é o verdadeiro casamento espiritual, por isso que hoje nós estamos falando do casamento espiritual, que está bem explicado aqui, olha só. O matrimônio espiritual realiza-se de alma com alma. Explicação clara, muito simples, nós compreendemos que pelos séculos e milênios afora, as pessoas se mantêm unidas pelo amor. Aí ele pergunta, mas como é que vai ser daqui para diante no futuro, em relação a vocês? Mais ou menos uma pergunta assim, ao que a dona Hilda explica. Olha, fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. O seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. Quer dizer que Luciana, que foi a segunda esposa de Tobias, tinha um espírito com o qual ela tinha um amor profundo, né? E esse amor já vinha de muitas existências. É como se fosse um noivado espiritual, como diz a dona Hilda aqui. E que este companheiro, espírito muito amigo dela, ligado por laços profundos de amor, já havia reencarnado, né? E, está dizendo aqui, ó, regressou já ao círculo carnal. No próximo ano, Luciana seguirá igualmente a seu encontro. Quer dizer, estava planejado que no ano seguinte, Luciana iria reencarnar e eles viriam a se encontrar no futuro, né, unindo-se novamente, né, pelos laços do amor para constituir família e trabalhar em benefício de seus entes queridos e da sociedade. No ano próximo, ela seguirá igualmente a seu encontro e creio que o momento feliz será em São Paulo, quer dizer, a programação reencarnatória dos dois estava para a grande cidade de São Paulo, onde futuramente eles iriam se conhecer e se unir, né, definitivamente pelos laços do matrimônio, pelos laços do amor. Sorrimos todos alegremente, e aí, nesses instantes, Tobias foi chamado para atender um caso grave lá nas câmaras de retificação, e aí eles ficaram lá envolvidos, né, no lar de Tobias, conversando carinhosamente entre si. André Luiz, então, teve essa lição que serve para todos nós. Ele ficou surpreso de que duas pessoas, duas mulheres, pudessem estar juntos com um companheiro em casa, mas elas tinham união verdadeiramente fraterna, espiritual, a união pelo amor. E, na verdade, Dona Hilda, que já vinha ligada a Tobias por muitas existências e que eram profundamente amorosos entre si, agradeciam a Luciana por ter ajudado a Tobias naquela situação de ter ficado viúvo, né, com crianças tão novas, numa situação que a sua esposa desencarnou muito precocemente, no parto, e ele ficou numa situação de desespero. Resultado, Dona Hilda tornou-se profundamente agradecida a Luciana, que se tornaram profundamente amiga dela, espiritualmente falando, e ela, Luciana, por sua vez, estava ali aguardando a oportunidade da sua reencarnação, que aconteceria no próximo ano. Aí sim, ela viria a reencontrar-se, né, com seu espírito amigo de longas datas, né, que tinha um amor profundo por ela, e eles dois iriam novamente se unir pelos laços do amor fraternal profundo para constituir família e trabalhar em benefício da sociedade humana. Então, essa história
estou trazendo para vocês. Depois vocês podem ler com mais calma esse capítulo de Nosso Lar. Tem uns detalhes aqui que são colocados, que é chamado Caso Tobias, capítulo 38. E meditar sobre a beleza do amor espiritual que une as criaturas para todo o sempre. E que pedimos a Jesus que possamos nós próprios fazermos parte dessa grande família universal que se une pelo amor, que nós vamos trabalhar uns pelos outros ao longo dos milênios para ajudar a aperfeiçoar o nosso planeta e a nossa humanidade. Agradeço o carinho e a atenção das vibrações de todos vocês e desejo, rogo que a paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. Um abraço.